O que é necessário para um bom treino? Eu perguntei lá no Instagram a respeito disso, perguntei nas outras redes sociais. Espero que você tenha enviado. Algumas pessoas participaram, algumas pessoas puderam enviar também até no direct. Então, obrigado pela participação de cada um de vocês. Eu vou trazer aqui então o que é necessário para um bom treino. Você pode esperar até o final desse vídeo para deixar o seu like, mas não deixe até o final desse vídeo para adicionar esse cupom na hora de adquirir o seu suplemento na Probiótica. Lá você consegue ter o seu whey, sua creatina, tudo à disposição com 15% de desconto utilizando o cupom EUPROLEVI. Tá bom? Então, vamos lá. O que é necessário para um bom treino? Algumas pessoas pensam a respeito da carga, ou no caso, peso. Outras pessoas pensam em relação à dor tardia pós-treino. Outras pessoas também trouxeram a questão de variações de exercício, execução técnica, enfim, são vários e vários fatores que também traduzem parte de um bom treino, mas não o todo. E eu vou querer aqui trazer para vocês dois pontos que eu quero destacar com muita propriedade, porque são pontos que muitas pessoas desconsideram, né? Em alguns momentos da minha carreira como personal trainer, são 10 anos, eu pude ver pessoas fazendo muitas séries, muitos exercícios, muitos treinos e às vezes num exagero, seja de carga, seja do número de séries, número de movimentos, enfim, e também percebi pessoas fazendo aquém com um intervalo muito alto. Enfim, o bom treino pode passar por algumas variáveis, mas ele precisa de um contexto. E eu vou trazer aqui para vocês para ficar mais fácil. A dor pós-treino, né? Essa dor ela vai estar presente principalmente quando há um estímulo novo. Quanto mais treinado você for, a tendência é essa dor diminuir. Mas a dor ela não está relacionada a um bom treino. Outras pessoas vão falar a respeito da carga. Você tem que pegar pesado, você tem que pegar muito peso para ter resultados. E não necessariamente, porque a gente vê pessoas utilizando o peso de maneira errada, ou seja, fazendo execuções curtas demais, com baixa amplitude de movimento, e muitas das vezes você não coloca o controle muscular com aquela carga que você colocou. Então é muito peso, às vezes se solta em uma das fases do movimento esse peso para tentar empurrar na sequência. E aí a gente vê que o exercício não está sendo executado da maneira correta. Então a carga não determina também se o treino é bom ou se não é bom. As variações de exercícios. Então a gente vê pessoas estimulando diversos exercícios diferentes. A gente vê para peitoral, crucifixo, crucifixo no crossover, crucifixo no banco inclinado. A gente vê supinos, diversas variações de inclinação, amplitude, enfim, vários exercícios, vários ângulos aplicados. Isso precisa, claro, precisa você trabalhar em diversos ângulos diferentes, mas não determina se o seu treino é bom ou não. Então a gente passou por alguns pontos que muitas pessoas entendem que esse treino é bom. Outro ponto é a execução técnica. A execução técnica, sim, ela precisa ocorrer num treino de qualidade. Mas tem um detalhe que é fundamental para você entender se esse treino é bom ou se não é. Quando a gente fala sobre peso, sobre a carga levantada, a gente vai estar sempre associando esse peso a outras coisas. Então, esse peso, como eu falei, ele precisa estar dentro de um número de séries, precisa estar dentro de um número de repetições. Mas se você for pegar alguma coisa que você precisa ter no seu treino, é um volume adequado. A dosagem adequada conta muito. E se a gente for olhar do aspecto do estudo do Colégio Americano de Medicina Esportiva, a gente tem uma indicação de 1 a 3 séries de 8 a 12 movimentos, de 8 a 12 exercícios. Isso pode variar, claro, com o seu preparo, com o seu condicionamento. Isso indicando-se pelo menos 2 vezes por semana para fazer. Então, se você fizer 3 séries de peitoral 2 vezes na semana, você vai fazer 6 séries semanais. Claro,
Dando exemplo para o peitoral também, se você fizer 3 exercícios de peitoral em um treino específico, 3 séries, você já faz 9 séries naquele dia. Então, se você fizer esse treino 2 vezes na semana, você vai fazer 18 séries na semana. Parece um pouco complicado, mas eu estou falando de séries porque ela geralmente é utilizada para você considerar o volume de treino. Claro, o volume de treino vai colocar tanto as séries quanto as repetições e também a carga levantada. Mas eu vou usar as séries como referência porque tem um estudo indicando que o seu efeito positivo do trabalho de séries entre 12 e 20 séries semanais. Isso vai se equivaler àqueles treinos que têm mais de 20 séries. Sim, em um estudo recente, a gente teve aí um comparativo e pessoas que executam acima de 12 séries semanais têm aí um resultado muito parecido com pessoas que executam de 20 séries para mais. Então, a gente pode considerar, baseado nesse estudo, que acima de 12 séries semanais por grupo muscular já é a dose legal para você trabalhar, ou seja, a dose de um bom treino vai passar ali acima de 12 séries semanais. Se tiver baixas séries, pode não significar também que o seu treino é ruim, mas que a gente precisa ver qual é o seu nível de condicionamento e em que momento da sua preparação, do seu treinamento você está para estar com uma série baixa, tá? Nesse caso, nesse estudo, 12 a 20 séries é a faixa que a gente geralmente vai trabalhar. Pode acontecer de trabalhar mais do que 20 séries, isso vai depender de acordo com a sua evolução e seu condicionamento. Mas do que vai adiantar você ter 12 a 20 séries no seu treino, sendo que a parte técnica, como eu comentei agora há pouco, ela fica aquém. A execução técnica ela é fundamental para resultados. Sabe por quê? E aí eu vou direto ao ponto. A gente vai falar de cadência. A cadência ela tem uma importância porque musculação se refere à ação muscular. E quando você trabalha em cadência, você vai colocar aí a execução do movimento, a velocidade de execução de cada movimento que você faz, colocando a sua musculatura para agir nas duas fases desse movimento. Aquele movimento que você retira a carga na puxada, puxa, você está contraindo, trazendo a carga para você. É o movimento da fase concêntrica e depois você vai trazer de volta na excêntrica, colocando o peso de volta ao ponto inicial. Essas duas fases a sua musculatura precisa controlar. Se você não controla em uma dessas fases, você está perdendo um pouquinho do que poderia trazer para você melhores resultados. Então, um bom treino é colocar o músculo para agir, mantendo esse tempo de tensão aí, de acordo com alguns estudos, entre 1,5 segundos até 8 segundos. Eu gosto de trabalhar aí de 1,5 a 4 segundos por repetição. Ou, como a gente vê nos estudos, mantém o músculo sob tensão. Isso, se a gente equivaler o tempo de tensão, a gente vê um estudo recente, aí até de brasileiros feitos, que a gente tem séries de 3 movimentos, séries de 6 movimentos, com 6 segundos de repetição. Isso. Séries de 6 movimentos, com 6 segundos por repetição. A gente vai ter 36 segundos aí envolvidos nessas séries. E séries de 3 segundos de cadência em 12 movimentos, se eu não me engano. Eles equivaleram aí 36 segundos para cada tipo de treino, para quem fazia 6 movimentos e para quem fazia 12 movimentos. E no final o resultado foi muito próximo. Quando a gente equivale isso, a gente tem o mesmo resultado praticamente. Então aí fica a critério do treinador. Você vai trabalhar um momento mais forte em carga, então a gente diminui o número de repetições, você vai trabalhar com um pouquinho menos carga, no caso peso, e aí você consegue trabalhar com mais movimentos. Então são dois pontos que a gente tem que ter atenção: o volume de treino semanal, então se a gente faz dentro do que foi prescrito no treino, e também a cadência. A cadência é importante, o tempo de tensão que essa musculatura fica, esse estímulo é fundamental para você ter resultados. Você gostou do vídeo? Eu estou tentando aqui trazer mais. Esse canal já existiu algum tempo atrás, na época da pandemia. Eu estou tentando trazer de volta. Se você gostou, curte, compartilha, pega o seu cupom da probiótica e vai lá
pega o seu suplemento, aquilo que você achar necessário para o seu treino, tá? Se inscreve no canal e também vai lá nas redes sociais, me segue, manda o seu DM, o seu direct, manda o seu comentário que eu vou fazer questão de te ajudar. Eu quero, como missão, ajudar o maior número de pessoas possível a ter treinos de qualidade, a ter resultados na academia. Então, quero ensinar o maior número de pessoas possível. Então, você é bem-vindo aqui e tamo junto. Lembre sempre, o seu corpo é resultado dos seus hábitos.